Olá, muito, mas muito legal começar o programa número 192 do Acredita. Esse programa que é um projeto independente que começou lá no meio da pandemia, né, com o objetivo de fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, que a gente tenha uma comunicação mais leve, enfim, levar um jornalismo humanizado, profissional, e de promoção da vida. Porque a gente entendeu naquela ocasião, criando esse projeto, eu e a jornalista Margot Segatti, que por coincidência também é minha esposa, nosso primeiro desafio de trabalhar junto, de que esporte, saúde mental, cultura, livros, dicas de filmes, séries, falar de nutrição, de terapia, educação por trânsito, espiritualidade, enfim, contar histórias, que é o que o jornalismo deve fazer, né? Falar de boa música, tudo isso é promoção da vida. E até tem uma frase que eu acho muito legal para iniciar o programa de hoje, esse último programa do ano, que diz o seguinte: o morrer pode ficar para amanhã, mas o viver é melhor que seja hoje. Essa frase é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é autora de um livro que eu estou lendo, que é Para a Vida Toda Valer a Pena. E o programa de hoje é um programa especial, né? Ele tem duas entrevistas muito especiais. Uma com um pós-doutor em teologia, o cara é mestre, ele é casado, tem 2 filhos, foi seminarista durante 12 anos e eu tenho muita curiosidade para saber como é que foi a saída do seminário dele, né? Se foi pela porta dos fundos ou foi pela porta da frente, né? E também tem uma curiosidade a respeito da vida desse cidadão, que é o nosso primeiro entrevistado. Ele conheceu a esposa dele nos corredores da Rádio do Vaticano. Olha só. Mas ele tem um currículo enorme aqui e eu tenho o prazer de receber no programa Acredita o professor Everaldo Chescon, que é pós-doutor em filosofia da Universidade de Lisboa, Portugal, é doutor, é mestre em teologia, tem MBA em gestão de ensino superior, e eu vou chamar, o currículo dele é vasto, intenso, e eu só vou chamar ele de professor Everaldo Chescon, porque ele é meu amigo. Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no programa Acredita. Eu que agradeço, Alberto. Muito bom dia a ti, meu amigo querido. Saúdo também a todos os ouvintes, essa audiência ilustre do Acredita. Eu tenho que confessar que já há algum tempo eu estava esperando esse convite. Esse é o problema da produção, hein? Por isso que trabalhar com a esposa dá esse problema. A produção não te convidou nunca para... Eu escuto, assim, não domingo a domingo, mas esporadicamente o programa, e eu ficava pensando, mas quando é que eu vou ser convidado para estar num programa que trata de temas tão relevantes, né? E nesse sentido quero dar os parabéns a vocês, porque romper com essas temáticas, romper essa lógica de trazer para o noticiário, para a programação, sempre temas negativos, né? Vocês trazem positividade. Eu acho que isso é extremamente relevante e um ato de coragem de vocês. Muito bacana, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui para a gente bater um papo. E eu quero só citar que esse programa vai ao ar, porque não é um programa de caridade, né? Um programa que precisamos de parceiro para colocar ele no ar, né? Então tem que citar aqui os parceiros, que é o Prataveira Shopping, 30 anos no coração perto de você, Unimed Serra Gaúcha, Cuidado, Inovação e Futuro, Sindserve, Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul, UX Educação é para toda a sua vida, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio de Sucatas, Reciclando e Reutilizando Aço, Italiano de Sangue, Cidadania Italiana Sem Burocracia, Ótica Foque Bem, aliás, estou usando um óculos da Ótica Foque Bem bonito, que me deixou charmosão, muito além do seu olhar. E Café Nobre, todo estilo e sabor de café. Nós já tomamos um café lá, né, Chescon? É verdade. Uma ocasião, quando era sabor de café, né? Inclusive, a mulher, que quando fui pagar a conta, ela disse que eu estava devendo um outro café que eu me esqueci de pagar. Mas já quitaste. Já quitei. A MESC, juntos pela medicina, juntos por você, e SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E a gente é muito grato a esses parceiros comerciais. Bom, já que a gente começou, professor Everaldo, sobre o acreditar e fazer diferente,
Nos últimos dias aí eu assisti uma matéria sobre o dicionário Oxford. Dicionário Oxford, que definiu como a expressão do ano a palavra, eu sou péssimo em inglês, mas vou tentar, brain rot, que é nada mais do que cérebro podre. E essa expressão do ano que o dicionário Oxford traz todo ano é para trazer luzes para a expressão e discutir isso, né? Então seria o quê? Uma deterioração mental provocada pelo excesso de conteúdos superficiais e de pouco significado das redes sociais. Quer dizer, teve 134 mil buscas na rede da internet. Quer dizer, em outras palavras, eu deduzo, falência em lidar com as redes sociais. Crianças cada vez mais ansiosas e os adultos, né? Não vamos tirar a culpa dos adultos também, que são os pais que estão nas redes sociais. Quer dizer, essa expressão para mim é uma chamada de emergência, quer dizer, há uma epidemia no mundo de doenças mentais provocadas pelas redes sociais. O que dá para falar sobre essa expressão do dicionário de Oxford? Cérebro podre. Quer dizer, pouco conteúdo, conteúdos rasos nas redes sociais. Fui bem na pergunta, né? Não, inteligente. Muito inteligente obrigado. A pergunta, como não poderia deixar de ser vindo de ti, né? Eu acho que essa palavra ou essa expressão escolhida pelo dicionário de Oxford, ele é muito pertinente porque ele se aplica a diversos contextos da nossa vida, né? Eu diria que não é apenas relacionado às redes sociais. Sim, eu concordo contigo, as redes sociais estão cheias de porcaria, né? Estão cheias de lixo. E parece que cada vez mais lixo. Mas eu penso que ela está associada, de fato, ao adoecimento mental que é provocado pela superficialidade das informações, mas também por um excesso de informações. Existe um excesso de estímulos e de impulsos num ritmo cada vez mais frenético, né? Um verdadeiro bombardeio, levando até um autor a tratar ou a cunhar a expressão infartos mentais. Infartos mentais. Está exatamente associado à tua questão. Por quê? E olha só a coincidência, né? Nosso programa está acontecendo, é o último do ano, né? A gente está findando um ano. E é um tempo em que vivemos tudo de modo acelerado. Já a vida, a gente costuma dizer que é acelerada por si só, plena de tarefas. Você encontra alguém e pergunta como é que vai? Eles, tô atolado, tô cheio de coisa, desculpa, não tem como conversar agora. E quando nós nos aproximamos do final do ano, esse ritmo acelera ainda mais. Isso é resultante de diversos processos que aconteceram, filosoficamente falando, da modernidade para diante. Inclusive o próprio relógio, ele foi construído no século XIV, e nós passamos a medir cronologicamente, ou seja, a partir do movimento de ponteiros. Eu estou aqui vendo um despertador antigo e bonito, né? Tem um despertador aí. Um despertador lindo. O movimento dos ponteiros, ele passa a marcar o ritmo das nossas vidas a partir do século XIV, século XV. Mas até recentemente as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, com certeza, organizavam a sua vida de acordo com o ritmo natural, com a luz do dia, né? A vida do camponês, do agricultor, era associada ao ritmo natural. Mas essa era a informação. Essa era a informação. Mas a informação é o ritmo natural. É o galo que canta e tira as pessoas da cama, né? O coachar do sapo no anoitecer que vai fazer as pessoas irem para dentro de casa e adormecerem. Mas a criação do relógio, ela vai fazer com que a organização do trabalho passe a ser regulada pelo movimento desses ponteiros aí. E a própria vida das pessoas passa a ser organizada em função do ritmo de trabalho.
Ora, com o ingresso num mundo capitalista e posteriormente neoliberal, o que se cria? A necessidade de acelerar os ritmos, acelerar os tempos. Para quê? Para produzir mais, porque produzindo mais, você passa a ter a possibilidade de maior ganho. Esse é o grande objetivo, é o coração do capitalismo neoliberal, né? Isso deixa, só para chegar propriamente à tua pergunta, isso deixa menos espaço para a vida em si. E a vida em si, para ser experimentada, para ser experienciada, ela precisa de tempo. O tempo a que eu me refiro, é profundidade. Para fazer uma experiência, você precisa construir uma narrativa. Você precisa contar uma história sobre aquilo que aconteceu. Mas o ritmo frenético gerado pelas atividades e a cronometragem do capitalismo neoliberal impede que a gente viva experiências. Não vivendo experiências, a gente não conta histórias. Então, tudo passa a ser muito rápido, muito fluido. Daí a superficialidade das informações que aparecem nas redes sociais. Mas isso são escolhas, né, professor Everaldo? São escolhas, né? Porque o tempo é o tempo, né? Tem 24 horas. Tu escolhe o que tu faz com o teu tempo. É uma escolha tua. Agora, esse termo infartos mentais é forte, né? Ele é forte. É mais forte do que o dicionário de Oxford. Vou mandar para lá. Não deixa de ser, né? Porque o infarto é o sintoma de que algo não está bem. Ou, aliás, contrariamente, está muito mal. E é isso que a gente percebe. Algo está podre, cheira mal no reino da Dinamarca, né? Algo vai muito mal com a nossa sociedade e as pessoas estão tendo infartos físicos e mentais. Agora deixa eu te fazer psíquicos também, né? Emocionais às vezes, porque olha o nosso trânsito. O nosso trânsito é o sintoma dessa aceleração a que eu me refiro, né? Vindo para cá mesmo, eu vi absurdos, né? Nessa época do ano a gente vê absurdos no trânsito. E facilmente as pessoas perdendo o seu autocontrole, o seu equilíbrio emocional. Isso é infarto, né? São colapsos. Agora vamos falar sobre redes sociais. Eu vou falar de mim. Eu acesso muito a redes sociais, muito. Principalmente TikTok. Então, tenho conta no TikTok, tenho conta no Instagram, tenho ainda Facebook, mas no meu Facebook quem faz mais sucesso é o meu gato laranja. Posso botar qualquer frase de grande pensador ali, vai dar uma curtida, o gato vai dar 1.000, 2.000. Tu és uma pessoa de rede social? Sim. Precisa da rede social? Na tua função, um pró-reitor de uma universidade, uma das maiores universidades do país, né? Precisa da rede social e tem notado realmente isso, tem preocupado vocês? Eu uso também bastante a rede social, talvez mais do que devesse, mas considero também inerente à minha própria função. Se você olhar minhas redes sociais, @Everaldo Sescon, né? Você não vai encontrar... @Everaldo Sescon. Isso. Você não vai encontrar propriamente conteúdos pessoais. Eu utilizo as redes sociais para divulgar o que nós fazemos. Então não tem tu na academia, com aquela fotinha na academia, não tem tomando café. Exato, na academia é a academia de ginástica, né? Porque eu estou na academia, mas é a academia do conhecimento, né? Do conhecimento, da universidade, né? Nós exercitamos mais o cérebro, infelizmente, do que deveríamos e esquecemos um pouco o corpo, né? Mas também é uma academia, como chamou Platão, né? E nós nos preocupamos porque para a geração de conhecimento é necessário o tempo, a reflexão. E olha só, eu venho da filosofia, né? Filosofia, teologia. A filosofia e a teologia é a reflexão, é a elaboração de conceito. Isso vai na contramão daquilo a que eu me referia da efemeridade, da rapidez, da fluidez, que toma conta das redes sociais. Tá? O story dura 24 horas, né? Sim. Isso é uma noção de tempo. Em 24 horas, as coisas postadas ficam velhas e tendem a ser substituídas por outras. Mas essa noção, ela não foi sempre assim. Tá?
E nós não podemos continuar nessa aceleração. Vai dar um infarto mental. Estamos no limite. Estamos no limite. Preocupa-nos também porque a gente vê gerações jovens chegando à universidade cada vez com menos capacidade de manter o foco e a atenção. Essas redes sociais, elas são alimentadas pela fluidez, como eu dizia. Você tem que passar o dedo rapidamente ali. Vai, não interessa, segue adiante. O reel dura quanto? 1 minuto? Não sei, tô desatualizado 2 minutos, também. 2 minutos agora. No Instagram. Então imagina ir para uma sala de aula, você ter diante de si um professor que fica fazendo uma aula de 30 minutos, uma fala de 30 minutos. Depois de 5, ninguém mais escuta, né? Então, isso está nos fazendo repensar a própria metodologia de ensino-aprendizagem a ser empregada em sala de aula. Por isso que a gente, como professor, não pode parar de se atualizar e estudar. Claro, eu quero falar mais sobre isso, isso é muito importante. Mas agora eu quero só destacar aqui os nossos patrocinadores: Prataveira Shopping, Unimed Serra Gaúcha, Sinserve, UX, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhor Amuno Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio de Sucatas, Italiano de Sangue, Ótica Foque Bem, Café Nobre, Amesc, Juntos pela Medicina, Juntos por Você, e Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Nós estamos no ar com o programa Acredita, na Rádio Caxias 93,5 FM e também no youtube.com/acreditaf5. Vocês estão nos vendo aí também, né? Eu nunca esperava que eu fosse fazer rádio, o professor Everaldo Chescon, que é o nosso entrevistado, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, que eu tivesse que fazer rádio um dia com imagem, sinceramente. Agora essa é uma realidade... Mas representa uma grande vantagem, Uma grande vantagem, mas assim, eu até bem pouco tempo não imaginava isso, né? Fazer rádio com imagem. Então tem mais possibilidades. A gente falou aqui do infarto mental e também a gente falou do cérebro podre, e a gente falou aqui dos danos, né? Mas também a tecnologia nos trouxe benefícios, né? Claro, não é que a gente esteja aqui agora execrando a tecnologia, dizendo não importa, de maneira alguma. O próprio tempo, né? Não é que seja algo negativo, ou a aceleração, ou a pressa, depende do contexto. Se você está tendo um infarto, cada segundo é importante. Você quer que o socorro chegue logo. Você quer que te leve logo para um centro de atendimento, onde um médico possa te dar assistência. Então, a tecnologia, ela traz benefícios, indiscutivelmente. E vamos lá pensar, em 2000 eu fui para Roma para estudar, não é? Não havia Zoom, WhatsApp, nada disso. Estamos falando de 20 e poucos anos. Isso é uma maravilha que nós temos hoje, poder conversar à distância e se ver. Lá em 2000 era uma ligação por semana, assim, de poucos minutos, porque... Tinha que economizar, né? Tinha que economizar, era o que a gente podia fazer e o que a gente tinha à disposição. Depois surgiu o MSN, né? Nossa! Eu sou desse tempo. Isso possibilitou eu e a Cláudia namorarmos, viu? O MSN é um grande responsável. Antes de entrar para os assuntos os assuntos pertinentes aí, eu quero saber essa história rapidinho. Como é que foi que tu conheceu tua esposa? Conta, como é que foi nos corredores da Rádio do Vaticano? O que tu estava fazendo na Rádio do Vaticano e o que ela estava fazendo lá? Vou tentar resumir aqui, Alberto, porque é uma história cheia de detalhes, né? Isso, resume. Eu fui para Roma, não era padre, não estava definido que não seria padre, tá? Vou deixar. Mas tu não desistiu do seminário por causa da esposa? Não, né? Absolutamente. Não apareceu assim? Isso. Não, inclusive foi a primeira pergunta que ela me fez, né? Tu é padre? Tu é padre ou tu quer ser? Se sim, tô fora, né? Não, mas aconteceu que eu também não pensava trabalhar em rádio, mas quando eu estava lá fazendo doutorado, surgiu essa oportunidade de substituir os folguistas, como se diz, na rádio, né? Na Rádio Vaticano. A Rádio do Vaticano, que tem diferentes programas emitidos em diferentes idiomas. Né? Trabalham com 50, 60 idiomas diferentes e 17 alfabetos, só para ter uma noção, né? Hoje, claro, eles trabalham com diferentes plataformas, mas na época era rádio.
E eu fui para fazer a substituição dos folguistas do programa brasileiro da Rádio Vaticano. E no verão, eu trabalhava mais intensamente, porque o pessoal saía de férias. E na sessão ao lado, veja só, que era a sessão de emissão dos programas em português para Portugal e África, apareceu uma estagiária, uma tirotinista, como dizem em italiano. Tirotinista, faz tirotínio, faz estágio. E pronto, e aí o idioma nos aproximou e tal, mas... Tu viu a estagiária E pensei assim, que interessante, né? Vamos lá, vamos ver. Não vamos perder essa oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade, poderá ser uma pessoa interessante, né? Como é que foi a chegada, assim? Chegou como? Assim? Foi muito discreta. Porque a gente estava num ambiente eclesial, né? Eclesial. Eclério, né? Que você possa, assim... De olho na estagiária no corredor da Rádio do Vaticano. Exato. Então, qual foi a estratégia? Numa manhã, depois de alguns diferentes e muito intensos olhares, antes de ir para a emissão do programa, eu passei na sala dela e deixei sobre a mesa o jornal com o seguinte recado escrito. Qual jornal? Jornal do Metro. Era um jornal gratuito que a gente recolhe no metrô, né? Sim. Na página do cinema, eu escrevi: escolha um para vermos juntos. Olha, cara, que criatividade. No retorno... Não, parabéns, professor. Não, isso é uma criatividade. Em época que não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha nada. O jornal do metrô botou ali o círculo, quem sabe? Escolha um. Escolha um filme. Na volta do programa... Ela veio até a minha sala e deixou o jornal, me devolveu o jornal, evidentemente. Eu com um sinalzinho. E eu apressadamente, deixa abrir logo na página dos cinemas aqui, estava lá assinalado Chocolate. Lembra desse filme? Foi inspirado num livro? Chocolate. Bom, então tá. Dia e hora. Que dica, hein, cara? Chocolate. É um bom filme. Quando comecei a namorar a Margot, o convite que eu fiz para ela, o primeiro lugar que a gente foi, a Margot, que é a produtora, CEO do nosso projeto, né, nosso CEO, e eu levei ela por uma casa de lanches em Farroupilha, que se chamava Come Come. Bem sugestivo, né, professor? Não, mas era o nome. Vamos manter o nível aqui. Não, mas era o nome da casa de lanches. E eu pedi, como catequista, como cara santo, praticamente, né? Eu disse, vou fazer uma média com essa menina, né? Estudávamos juntos, jornalismo na UX, e pedi uma água com gás, né? Eu disse, ela vai se surpreender, né? Eu não sou da cerveja, não sou da bebida de álcool. Correto. Naturalista. E a senhora, o cara pediu, ela disse, uma cerveja. Foi assim que começou o namoro. Então, olha, nem sempre, né? Eu me ferrei ali. Mas começou o namoro na UX. Mas parabéns, hein? Criatividade. Foi o jeito de discretamente a gente começar o relacionamento. Mas olha só a ironia, né? No dia de a gente ir, eu subi no ônibus, na frente da rádio. Ela subiu também. E começamos a conversar e a gente olhou quem é que estava dentro do... Papa. Não, mas o diretor da rádio. Mas vocês olharam, o cara tava ali. Não valeu toda a descrição que nós tivemos. Mas ela é portuguesa. Sim, portuguesa. Vive aqui, depois... já vivemos aqui há 23 anos. 23, 24, somos casados há 20. Ela hoje se dedica a traduções de italiano, especialmente. Um tempo em que tem muita procura, né, por causa da cidadania. Aliás, eu vi que um dos patrocinadores aqui do programa, né? Exatamente, italiano de sangue. Parte da minha família está fazendo cidadania italiana. Então, muitos a procuram para fazer a tradução dos documentos. Ela é a principal atividade, eu não diria, porque a principal atividade é acompanhar os nossos 2 filhos, já que eu tenho um empenho muito grande. Né? Muito bem, parabéns. Olha, esse quadro, essa é a parte do recorte desse programa aqui. O cara conseguiu, com muita criatividade, com um filme chamado Chocolate, com um jornal de metrô, nos corredores da Rádio do Vaticano, fazer esse convite, né? Parabéns, professor. Estou impressionado mesmo. Mas como é que a gente pode ter mais qualidade de vida, hein? Porque está todo mundo reclamando, está todo mundo saturado, todo mundo dizendo que está cansado, todo mundo reclamando de rede social, mas todo mundo está na rede social. As pessoas não estão mais se encontrando para tomar um café,
as pessoas estão cada vez mais sozinhas, a gente nota isso. E até estão mais, tem gente falando mais, melhor de pet, pet é melhor do que humano, do que propriamente com humano. E aí já começa essa discussão, né? Como a gente pode mudar essa realidade numa era tão acelerada como a gente está vivendo? Qual é o antídoto, né? Para evitar justamente o adoecimento. Sabe que eu penso que não há muitos e grandes segredos. Se a aceleração que foi gerada pelo ritmo do trabalho, pela necessidade de produzir cada vez mais, de ter um desempenho melhor em todas as esferas da vida, é o que está nos causando malefícios, só resta uma solução. É a gente ser capaz de travar o sistema. Travar o sistema não significa tomar uma decisão pessoal de interromper. Claro, a gente pode tomar essa decisão. Só que os fluxos e os movimentos da sociedade, eles estão concatenados. Então não adianta eu dizer, agora não vou olhar mais o WhatsApp, não vou mais olhar meu e-mail, vou sair... Vou excluir minha conta. O que vai acontecer? Quando você retornar, você vai ter um acúmulo de trabalho, chamado resíduo temporal, porque você vai estar cheio de WhatsApps, você vai estar cheio de e-mails. Eu digo isso porque o meu cotidiano é esse, né? De outras pessoas talvez seja diferente. Então, o que não será por aí a alternativa? Dizer, bom, eu estou fora. Né? Aliás, nós temos um movimento slow, né? Assim, de frear, etc. Pessoas e famílias que tomam a decisão de irem mais viver no interior, de fazer outra coisa. Tenho ouvido muito sobre isso. Tem muito. Inclusive, eu estive lá na Itália, passei muito perto recentemente do local onde nasceu o movimento Slow Food, que é o movimento oposto ao fast food, criado justamente em função desse ritmo acelerado da vida, né? Que só nos faz engordar e adoecer. Mas, enfim... diferentemente, então, eu penso que a alternativa seja saber dizer não. Mas isso é difícil, né? É aí que está a questão, né? Porque durante o ano inteiro, conversando com psicólogos e psiquiatras nesse programa aqui, que nós temos o quadro também de Café com Terapia, a gente sempre, os psiquiatras e psicólogos, terapeutas, sempre falaram dessa questão do saber dizer não. Qual é a fórmula, professor Tisco? Se eu te convidei, eu te convidei para participar do programa aqui, disse, eu tenho que ir. Tu veio porque tu achou que é interessante, eu né? Vi, porque é Mas interessante. Tem gente que não consegue dizer não. Tem gente que não consegue dizer não posso, não quero, não estou afim. E isso cria um estresse muito grande, né? Eu vejo uma coisa assim, ó. Por que você acaba sucumbindo à rede social, à resposta imediata, às mensagens do WhatsApp? Porque se criou a ideia de que se não houver uma resposta imediata, você perderá uma oportunidade. A perda de uma oportunidade, que nem sempre, ou na maioria das vezes não é uma oportunidade real, nos deixa incomodados. Tá? Então, assim que o celular traz uma notificação de mensagem, imediatamente você vai lá ver o que é para responder. A solução passa, então, por dizer, não, vou fechar, desinstalar o WhatsApp. Não é por aí. Agora, ser capaz de dizer não, a que eu me refiro, significa ser capaz de dizer, não, eu não preciso responder imediatamente. E olha, começa com pequenos movimentos. Eu recebo aí, às vezes, problemas sérios, né, a resolver. Problemas de relacionamentos, problemas de processos, porque a gente basicamente lida com pessoas e processos, né? E a tentação é responder no calor da situação. Mas faça a experiência de aguardar um pouco. O que acontece? Às vezes a situação se resolve sozinha, tá? Literalmente. Às vezes as coisas são repensadas
e olhando mais lentamente, um pouco mais distante, não parecem ser tão grandes quanto inicialmente pareciam. Tá? Às vezes não, com certeza a demora em responder te faz refletir, depurar a situação e responder com mais assertividade. Tá? E eu acho que as questões da vida também são muito semelhantes a isso. Agora, o que a gente precisa? E aí, falando um pouquinho, eu acho, em relação às nossas crianças e para as nossas escolas e os nossos educadores. Passa uma solução também pela reeducação do olhar. A gente precisa voltar a ensinar a ver as coisas na sua profundidade, a resistir ao estímulo. Hoje somos incapazes de resistir aos estímulos. Eu acho que é acertada, por exemplo, a decisão de proibir o uso de celulares nas escolas, a não ser para tarefas específicas que requeiram isso. A gente, no nosso tempo, ia consultar a Barça, né? Era a Enciclopédia Britânica, alguma coisa assim. Hoje, o celular te traz essas mesmas fontes de conhecimento na palma da mão. Isso é ótimo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Né? Como professor de filosofia, com toda a experiência na docência, essa questão do telefone celular em sala de aula. Mas eu quero que tu me responda daqui a pouquinho, porque eu quero dizer que nós estamos no ar aqui com o programa Acredito. O pessoal, de repente, pegou o bonde andando aí, ligou o rádio agora. E quem está conversando com a gente é o professor Everaldo Tiescon, que é pró-reitor da Universidade de Caxias do Sul. Né? E tem um vasto currículo aí, uma vasta experiência. E conquistou a mulher dele com um jornal do metrô indicando o filme Chocolate. Isso é inédito, rapaz. Olha, isso é furo de reportagem, né, Tiescon? Tu nunca tinha falado isso para ninguém, eu acho, né? Não. Então furo de reportagem. Furo de reportagem. O jornalismo não, ela vai se surpreender. O jornalismo não procura mais o furo, né? Nós estamos nessa área. Prata Vieira Shopping, Unimed Serra Gaúcha, Cuidado, Inovação e Futuro, Sindserve, Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul, UX Educação para toda a sua vida, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo, Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio Sucatas, Reciclando e Reutilizando Aço, Italiano de Sangue, Cidadania Italiana sem burocracia. Estou fazendo meu processo de cidadania italiana através da Italiano de Sangue. Aliás, quero uma opinião tua. Esse pessoal que nasceu lá naquela divisa com a Áustria, né? Tem uma pessoa aí que trabalha junto comigo, né? Que produz o programa, que é a CEO do programa, ela quer entrar na cidadania italiana, mas teve problema lá, né? Achei melhor ela esperar 2 anos e fazer por ti. Isso, exatamente. Ela quer entrar na onda, né? Que é austríaca, não sei o quê. Ela vai ter que te aguentar mais 2 anos e depois pedir por casamento. Essa história seria muito longa, contar a bronca daquela região. Ótica Foque Bem, Café Nobre, todo estilo e sabor de café. A MESC, juntos pela medicina, juntos por você. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Esse é o programa Acredita. Nós estamos também no youtube.com/Acredita F5. E quero mandar um abraço aqui muito grande para o Paulinho e para a Cris, da I5 Filmes, que está gravando esse programa, né? Esse programa é um programa gravado e com uma qualidade. Você vê o ambiente aqui, olha só, as florzinhas, água, café. Isso aqui é bacana, né? Atendimento VIP. Isso. São as gentilezas, né? A gente às vezes vai num lugar e uma simples florzinha, uma água, um café, um sorriso, melhora o ambiente. Tá dentro do nosso assunto, né? Com certeza. Gentileza gera gentileza, exatamente, como se costuma dizer, né? Tão carente o nosso mundo está. Exatamente. Bom, celular em sala de aula. Tu dás aula ainda? Hoje quase não. Muito pouco. Hoje as minhas aulas, nesse momento, né, da minha carreira, se restringe a grupos de pós-graduação. Esses dias eu conversei com um professor de filosofia e esse professor de filosofia que dá aula para o ensino médio me disse o seguinte: essa gurizada não está nem afim, não está nem aí para filosofia, não está nem aí. Ele gasta 15 minutos para colocar ordem na sala de aula, né, fala mais uns 10 e dos 50 minutos sobra pouco para falar sobre filosofia. E me parece até que algumas escolas também não estão muito interessadas nisso, né? Não estão muito interessadas nisso.
Porque eles ficam no celular, né? Tem o celular e tal, mas também tem o desinteresse por essa área, que é uma área muito importante. Mas olha que, Alberto, eu vi recentemente um relato de um professor que atua justamente com filosofia e ensino religioso num colégio aqui da cidade e também no colégio de São Marcos, justamente o contrário, de que no momento em que o colégio tomou a decisão, bem antes da lei, né, de abolir os celulares, houve inicialmente uma síndrome de abstinência geral. Mas agora, passado um ano, as famílias e os próprios jovens e crianças veem elementos positivos nesse processo aí. Claro, o celular depositado lá no berçário, num escaninho, lugarzinho dele, para acessá-lo precisa pedir a autorização do professor. Veja bem, há situações em que, puxa, a mãe está adoentada ou vai fazer um procedimento cirúrgico a um familiar, né? É evidente que a criança ou jovem quer e precisa saber para poder ficar tranquilo e aí então sim dirigir o seu foco de atenção. Que o grande problema não é usar ou não o celular, é o foco da atenção. Tá? Nós estamos falando no ambiente escolar, mas em outros ambientes também. Eu vejo no nosso contexto de reuniões de trabalho. As pessoas estão fisicamente, mas não estão com o seu foco de atenção. Muitas vezes, estou falando em termos gerais. Está o celular ali. Está o celular ali, como está ali, né? Sim, é um totem, é um elemento sagrado, intocável. Especialmente pelos outros, ou pela mulher, né? Pela esposa. Sim. O celular é um elemento sagrado. Está toda a intimidade, né? Os elementos mais sui generis e pessoais estão ali guardados. Então, tem elementos positivos. Agora, ele propicia isso que falávamos antes, né, do estímulo contínuo, da sobrecarga de informação, levando à aceleração. E como o tempo é um elemento finito, diferentemente do que podemos pensar, ele é finito, você não tem todo o tempo do mundo, né? Você tem um tempo para realizar uma determinada tarefa, você tem um tempo para viver, que pode estar no fim de hoje para amanhã, não é? Criou-se agora um outro recurso, que é o multitasking, né? Ou seja, que é isso? Multitarefas. Eu estou na reunião, ou estou aqui contigo, mas eu também estou aqui respondendo a e-mails no computador e estou respondendo a mensagens no celular, ou então eu instalei o WhatsApp na tela, né? E nós multiplicamos a desatenção. Então, Tu participa de reuniões assim? Sim. E aí? Participo. Isso Estressa, porque supostamente aquilo que deveria ser produtivo, ou seja, se nós estivermos aqui reunidos, nós dois, mais outras pessoas, e todos mantivermos a atenção no que estivermos fazendo, ou no objeto da nossa discussão, aí sim geramos produção. Agora, se nós estivermos juntos, você vai estar falando, eu fazendo outra coisa, o outro uma outra. Aquilo que supostamente seria multiplicar tarefas e ser mais produtivo, acaba sendo menos produtivo. Isso está comprovado, viu? Que artifícios como WhatsApp e e-mail no ambiente de trabalho, que supostamente deveria acelerar processos, está gerando improdutividade. Até, para usar um exemplo, né? Antes do celular, o WhatsApp, como é que as empresas se comunicavam? Enviando um fax. Enviavam um fax e ficava aguardando a resposta, que poderia vir hoje ou poderia vir amanhã, dependendo, né, do que do outro lado estivessem fazendo. Perdia-se oportunidades por isso? Não. Não, porque enquanto se aguardava, você se concentrava em outros processos.
Agora, você está numa página, num aplicativo, em seguida vai ao outro, ou simplesmente corre o dedo, aquilo que poderia ser multitasking ou multitarefas, né, falando em português, ou um aumento de produtividade, pela falta de foco, acaba sendo uma perda de tempo, um desperdício de tempo. Vou só olhar aqui se tem alguma coisa nova. Pode não ter nada, mas você vai perder 15 minutos. Você vai ficar 15 minutos preso. Vai olhar. Vai olhar e vai continuar ali 15 minutos preso. Com toda certeza. Então, e a gente nota isso, saindo do ambiente corporativo, né? Mas entrando também nas questões nossas. Às vezes tu quer fazer um encontro de amigos e os amigos se encontram presencialmente em algum café, em algum lugar, e as pessoas não interagem. Não. Mesmo presencialmente, Não. Elas estão fuçando no celular. A primeira coisa é bater a foto da turma e postar no Instagram. Depois eu bato uma foto do que eu estou bebendo e já posto imediatamente. Quer dizer, tu não vive aquele momento, tu vive através... Sabe? As pessoas não conseguem. A gente vê isso constantemente aí. Sim. Em bares, restaurantes, enfim. Quer dizer, até casais. Sim. Um falando com o outro ali na frente. Esse é outro... Eu não estou exagerando. Não. É real, basta observar, né? Porque além da falta de foco ou de atenção, outro problema é o da falta de presencialidade. Está aí, mas não está aí. Está aí fisicamente, materialmente, mas está num ambiente virtual. A própria vida acabou, ou está sendo transferida para a virtualidade, né? Isso, você viu com certeza, eu vi também, nos marcou muito o Matrix, né? Um filme com Keanu Reeves e outros atores. O que é? É uma vida que é transferida para a virtualidade, é uma ilustração de uma vida virtual, o que filosoficamente me remete para a caverna de Platão, onde todos os homens estavam lá acorrentados, tomando por real aquilo que eram apenas sombras. O mundo virtual é um mundo de sombras. E nem vamos falar dos subterrâneos das redes sociais e da internet, mas é literalmente um mundo de sombras, porque é um mundo de anonimato, é um mundo fictício, um mundo de aparência, de hipocrisia. Um mundo de hipocrisia, de acusações, que subverteu, inclusive, o vosso ambiente, o vosso mundo do jornalismo, né? Sim. Por quê? Porque são tomadas como verídicas informações que não tem sequer averiguação de fonte ou de autoria. E o jornalismo justamente preza pela autoria, pela fonte fidedigna, não é? Faz a verificação. O jornalista profissional hoje tem que ficar mais desmentindo notícia falsa do que, né, informando as pessoas, né? Então tá muito difícil a área da comunicação em função de tudo isso. Mas eu não vejo, eu estou um pouco pessimista, eu não vejo melhora nisso, professor Chescom. Eu acho que vai haver colapso. Eu não vejo, mesmo retirando... Eu sou favorável a retirar celular de sala de aula. Sou favorável, né? Dentro das condições, o pessoal tem discutido muito isso. Mas, assim, os pais também, eu vejo que os pais das crianças, os pais dos adolescentes, nós adultos, também estamos nessa bolha. Então, eu sempre brinco com a minha esposa, que também é jornalista. Quando a gente vai tomar um café e a gente quer conversar, ela conta uma coisa que eu já vi. E eu conto outra coisa, ela diz, eu já assisti. E a gente não tem o que conversar, porque a gente assistiu tudo, a gente está na mesma bolha. Ou é na bolha do Instagram, ou é na bolha do X, do Twitter lá, ou é na bolha, sei lá, a gente está com as mesmas informações, com as mesmas dicas, com as mesmas coisas, a gente está assistindo tudo, as mesmas coisas, então perde até o diálogo. Eu estou meio pessimista em relação a isso. Que tal a gente voltar a conversar sobre si mesmo, hein? Opa! Sobre as grandes questões que afligem ou que tocam o sentido da vida, sobre futuro, sobre perspectivas de vida, sobre planos.
Vamos falar mais sobre isso? Assim, só sobre assuntos e informações. Tu viu esse vídeo? Já, claro, né? Viu? Tu viu aquela piadinha, aquela brincadeira? Tá. O General Quatro Estrelas, eu já vi, né? Enfim. Olha, nós estamos no ar aqui com o programa Acredita. Essa é a Rádio Caxias 93,5 FM. Nós estamos ao vivo também no YouTube. E o nosso entrevistado aqui é o professor Everaldo Chescon, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, professor, ex-seminarista, casado, 2 filhos e que história fantástica, a história da conquista dele com a esposa nos corredores da Rádio do Vaticano. E com oferecimento aqui de Prata Vieira Shopping, Unimed, Serra Gaúcha, Sindserve, UX, Educação para toda a sua vida, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio de Sucatas, Reciclando e Reutilizando o Aço, Italiano de Sangue, Cidadania Italiana Sem Burocracia, Ótica Foque Bem, Muito Além do Seu Olhar, Café Nobre, todo o estilo e sabor do café. Aliás, hoje, domingo, está aberto de tarde a partir das 2h30, o pessoal quiser tomar um cafezinho no Café Nobre, muito legal. A MESC, Juntos pela Medicina, Juntos por Você, e SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O professor Chescon falou assim, que tal falarmos um pouquinho de si mesmo? Mudarmos essa história aí de estarmos todos numa mesma bolha, falando sobre as mesmas coisas. Como é que seria isso? Essa pergunta que não quero falar. Isso é difícil, né? Como é que a gente poderia fazer diferente? Eu acho que começa por olhar nos olhos do outro, né? Ao invés de olhar para a tela. Viu, Margot? Mandando um recadinho para a produtora aqui. Olhar nos olhos dos outros, isso é muito bom. Eu acho que as pessoas não se olham mais, né? Ao não se olharem, elas também vão perdendo progressivamente a capacidade de perceber o outro, né? De ler sinais. Aliás, é uma coisa que eu tenho procurado cada vez mais desenvolver, é ser capaz de perceber os sinais corporais, os sinais ambientais, os detalhes que fazem com que a gente compreenda melhor as pessoas e as próprias situações. Isso acaba nos ajudando no relacionamento familiar, acaba nos ajudando no ambiente de trabalho. Requer tempo, não é? Requer a capacidade, aquilo que eu dizia anteriormente, de dizer não. Porque nós entramos numa lógica em que o tempo todo nós temos de estar fazendo alguma coisa. Tá? É a lógica do aumento da produtividade, da melhoria da performance, da entrega de cada vez mais resultados, etc. Essa é a lógica capitalista neoliberal, né? Que vai na direção oposta à capacidade de olhar com profundidade, de contemplar, de aprender, porque aprender requer tempo, não é algo que entre por osmose e nem correndo de uma notícia para outra, não. De uma manchete a outra, né? Porque a notícia não é lida, né? Sim. Só a chamada. A manchete chama atenção, likes e likes. Né? Mas ninguém foi ler. E a notícia não é exatamente o que diz a manchete. Exatamente. Então, veja, acho que passa por um processo de negatividade ou de não. Não. Olha, eu não preciso preencher o meu tempo todo, não. Por que até mesmo no tempo vago eu preciso estar vendo, como é que chama, maratonando uma série, eu preciso estar mexendo com alguma coisa. Leia, então, né? Leia, contemple, olha, sente numa cadeira e olhe para o infinito. O infinito e além, como diz o personagem infantil, né? Olhe para o infinito. Há coisa melhor do que sentar numa cadeira e ficar escutando ruídos. Eu adoro, eu aprecio muito o barulho da natureza, dos pássaros, do vento. É poético o que eu estou dizendo, mas a vida tem que ser poética, senão ela não tem sentido. Agora, professor, o senhor falou de sinais. E aí eu quero falar de algo muito importante. As pessoas... a gente debate muito esse tema, né, que não era debatido, era até proibido falar, mas eu tenho visto muitos adolescentes, crianças depressivas
e crianças cometendo suicídio, adolescentes cometendo suicídios. E os pais e essas crianças e adolescentes e até adultos dão sinais através das redes sociais de que elas não estão bem. E os pais não estão percebendo. E isso vai para os amigos, isso vale para os professores, isso vale para a escola, isso vale para a família. As pessoas dão sinais, olha, uma frasezinha que é dita lá, uma coisa que é postada, um vídeo que é colocado, pode ser um sinal de que a pessoa não está bem. Observar os sinais também nas redes sociais, né? E dar uma ligada, dizer, vem cá, tu tá bem. Porque esses dias eu vi uma menina, uma adolescente que eu conhecia, e eu me dispus a ligar para ela, porque fiquei muito preocupado com uma postagem dela no History. E perguntei se ela estava bem. Ela disse que não estava bem, que estava à beira de um suicídio, inclusive em função da relação com os pais. E eu perguntei para ela no que eu podia ajudá-la. Enfim, a gente pode fazer isso, a gente tem que observar os sinais e as pessoas observem os nossos sinais também e conversem, liguem, batam um papo. Uma das coisas que tem crescido muito, ou pelo menos eu experiencio isso, é a busca por aquilo que tem sido chamado de inteligência emocional, né? Que é basicamente a capacidade de compreender-se a si, as suas emoções, e compreender também a exteriorização das emoções do outro para poder conhecê-lo e entendê-lo melhor, e com isso também aprimorar o relacionamento interpessoal. Isso se aplica em todos os âmbitos da vida, né? No âmbito familiar, social, também no mundo do trabalho, no mundo das organizações, não é? E basicamente, eu diria que existe uma incapacidade geral de lidar com frustrações. Eu sei que isso já é bastante batido para psicólogos, etc. Mas o que me interessa aqui não é a frustração em si. Porque frustrações todos nós teremos, sabendo lidar ou não. A questão toda, para mim, é o que gera essa frustração. E isso, para mim, está associado, então, à ideia de que nós temos que ter um desempenho, um alto desempenho. Alta performance em tudo. E comparação, né? Então, a alta performance no trabalho, sim, mas até no relacionamento pessoal e no relacionamento sexual também. Tem que ter alta performance. Senão, por mais performáticos que nós sejamos, chega um momento em que a gente falha, né? Aí vem a frustração, aí vem a depressão, aí vem o adoecimento mental. Então, o problema para mim não está na frustração em si, mas na expectativa que é gerada sobre cada indivíduo. Olha só, hoje nós temos que ter um alto desempenho, sim, mas um alto desempenho por iniciativa pessoal. Então, você é cobrado para ter iniciativas, não basta você fazer bem o que sabe fazer. Hoje, para ser funcionário, para estar num posto de trabalho, não basta você fazer bem o que faz. Há a expectativa de que você seja ativo, de que você seja propositivo, altamente motivacionado e que você gere o seu próprio sucesso. Eu sei que você também vive um momento assim. Você precisa ser empresário de si mesmo. O seu influencer. É um influencer. É influencer. Você precisa ser empresário de si mesmo. Logo, o sucesso ou o insucesso depende só de ti. Mas como as frustrações são muitas, nós acabamos gerando indivíduos depressivos. Mas aí a gente entra, já que nós estamos, já é o último bloco, né, Margot? Já que nós estamos, a gente entra lá naquilo do início, do cérebro podre. Qualquer coisa tem feito, qualquer música, qualquer postagem viraliza e milhões de pessoas acabam seguindo uma música, cantando uma música que não tem nexo nenhum, não tem letra, não tem, mas é uma batida que deixa as pessoas, viralizou, o cara enriqueceu. Essa questão rasa, é isso que eu me pergunto.
nós estamos cada vez mais na questão rasa, a gente não está aprofundando nada. Como é que as escolas, como é que uma academia, a universidade, as universidades, elas podem fazer com que isso mude? Eu acredito muito no conhecimento. Eu sou um crente na ciência. Tem outras crenças também, né? Como bem sabes. Mas, evidentemente, por estar numa universidade, estar numa casa de conhecimento, eu acredito profundamente no conhecimento e na ciência. Então, à medida em que nós conhecermos melhor esses processos, esses movimentos sociais, nós criaremos ciência, nós criaremos consciência do que está acontecendo conosco e teremos na nossa mão a vida, a história, e seremos protagonistas. Porque o momento que nós vivemos hoje, como já disse alguém no século XIX, né, um indivíduo chamado Karl Marx, vivemos um momento de alienação. Não é alienação em relação ao trabalho, também, mas, sobretudo, alienação em relação à própria vida, às próprias relações sociais, à própria matéria, porque, falávamos antes, há um deslocamento da vida material para a vida virtual, para a realidade virtual, né? Então, nós vivemos um contexto de alienação. Como é que se contraria e se desconstrói isso? Bom, se desconstrói-se com conhecimento. Porque o conhecimento traz a consciência de que o que está acontecendo conosco é um equívoco, que vai nos levar a infartos, vai nos levar a colapsos. Mas onde é que a gente busca esse conhecimento hoje? Leia, estude. Leia, estude. Converse com pessoas que sabem contar histórias, não trazem só informação. Dedique um tempo para ouvir as pessoas mais velhas, que têm a sua sabedoria, né? Busque conhecimento em cursos não só técnicos, que trazem conhecimento do como fazer algo, mas cursos que te tragam categorias, elementos, conceitos para entender o que está acontecendo, entender os processos. Estou falando de quê? Estou falando de filosofia, sociologia, história, letras. Tá? Mas essas disciplinas estão acabando, né? Bom, aí são decisões políticas, nós não é? estamos na reta final aqui do programa, mas eu cheguei um dia para a coordenadora do curso de Sociologia da própria Universidade de Caxias do Sul e disse: eu quero fazer Sociologia. Ela ficou impressionada. Eu disse: não, tu quer fazer? Tu tem 2 graduações, Jornalismo e Relações Públicas. Eu disse: não, mas eu quero fazer Sociologia e quero fazer Sociologia presencialmente, eu não quero EAD. Mas não tem mais Sociologia. Não tem. Não tem. A universidade... É uma decisão, decisão política, né? É, uma decisão política. Não só a universidade, mas outras universidades acabaram com o curso de Relações Públicas. Algumas licenciaturas estão acabando e elas são importantes. Por quê? Porque estão surgindo novas profissões, enfim, elas vão dar mais dinheiro, sei lá. A gente não sabe, a gente está tateando no mundo das profissões, né, professor Tiescon? Sem entrar muito aqui na discussão do mérito ou não, né? Mas só ressaltando a relevância de que é ter efetiva participação política. Eu não estou falando de filiar-se a um partido e candidatar-se. Eu estou falando de participar da comunidade, de discutir as questões, os problemas locais, não é? Exatamente. Não somos nós que vamos refletir e tomar decisões sobre a mudança da matriz energética de combustíveis fósseis para outra fonte, mas nós, no nosso âmbito local, podemos fazer muitas coisas, né? Muito bem. Olha só, chegamos ao final aqui do nosso primeiro bloco do programa, com essa entrevista maravilhosa com a professora Everaldo Tiescon. Tem uma câmera aqui, né, Paulinho? Posso apontar? É a câmera da verdade, professor. Lembra do antigo Clodovil que apresentou? Olha para a câmera da verdade e diga, se despeça do ano de 2024 e deseja aí que tenhamos um 2025 muito, mas muito melhor que 2024. Porque foi pesado esse ano, né, professor? Nós tivemos muitos eventos que destruíram comunidades, que levaram vidas, né? Mas, e talvez esse seja o grande sentido da presença do mal no mundo, né? É de que dele vieram muitos atos, muitas ações de solidariedade, né? De resgate de vínculos,
de valorização de vida humana e também de outras formas de vida, não é? Então eu espero que isso seja um aprendizado para todos nós e que o novo ano, o ano vindouro, seja um momento de construção de coisas positivas para nós, mas também para gerações futuras. Muito bem. Olha, professor Everaldo, muito obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul. A nossa universidade é muito importante, continua sendo muito importante, embora tenhamos aí outras tantas 60, faculdades. mais de 60. Só no meu bairro deve ter umas 10 ou 15 faculdades pequenas, menores. Está vindo a Universidade Federal, uma coisa eu acho que não invalida a outra, né? O importante é o conhecimento. E desejo muita felicidade em 2025 para sua família e principalmente para sua esposa, né? Porque essa vai pro paraíso direto, né? Sem escalas. É uma heroína, É uma heroína. Sim. As mulheres são guerreiras. São. As mulheres são guerreiras. São. É uma brincadeira, mas as mulheres são guerreiras, elas seguram a ponta aí. Mas assim, desejar um bom 2025 para o senhor, para o seu trabalho e para a sua família. Para todos e obrigado vocês. por ter estado aqui. Para todos vocês, eu que agradeço essa oportunidade. Muito bem, conversamos aqui nesse primeiro bloco com o Everaldo Chescon, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. Tem um currículo aqui que só desse, ficaria 1 hora falando dele, mas em 2025 na nossa produção, que em 2024 não lhe convidou muito, em 2025 vamos lhe convidar mais. Sempre à disposição. Desse humilde programa. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.